Você já viu a novidade que está acontecendo? Não? Mês de novembro chegando e junto com esse mês tem o quê? Sama Black. Se você quer saber mais, ficar à frente e ver todas as nossas oportunidades, clica no primeiro link da descrição. Seja rápido, não perca essa chance. Porta de lave seca travada. Hoje a gente vai saber um pouco mais, mas antes disso, deixe o seu like e se não é inscrito, se inscreva no canal. Bora pro vídeo. Então a gente vai ver como é que faz para destravar as portas. Porém, por que a porta trava? A porta vai travar geralmente por causa de alguma falha na trava da porta, que fica bem nessa posição aqui na parte de dentro. A porta pode travar por algum problema que ocorreu na energia. A porta pode travar porque o seu produto está com a temperatura alta lá dentro. A porta pode travar devido ao nível de água alto dentro da máquina. Enfim, a gente pode ter alguns problemas que vai variar de uma situação para outra. A gente vai ver aqui alguns modelos de lave seca e as diferenças que a gente tem em algumas travas de porta. Então, nesse primeiro modelo aqui, começando por esse primeiro modelo, a gente vai ter um sistema muito legal. Primeira coisa, sempre antes da gente tentar destravar a porta, a gente precisa saber se dentro da lave seca tem água. Então, se tiver água dentro da lave seca, a gente precisa esvaziar a água, ou seja, tirar toda a água de lá. Por quê? Caso contrário, nós temos aqui em cima um componente eletrônico, que é um pressostato eletrônico, né? Mais especificamente um transdutor de pressão, que ele consegue fazer a leitura desse nível de água e para que não ocorra nenhum acidente, de repente porventura água quente, etc., ele não deixa a porta destravar. Então o primeiro passo é esvaziar toda a água do compartimento interno da lave seca. No caso desse modelo aqui, a gente vai ter esse recurso, que é só puxar e a água já começa a descer, caso tenha água dentro da lavadora. Então antes da gente baixar essa mangueirinha, a gente deve colocar um reservatório, espera escoar toda a água. Terminou de escoar toda a água, a gente vai fazer o que? A gente pode tirar o filtro, tá? Verificar se o filtro não está sujo, totalmente obstruído, ou seja, impedindo que essa água seja drenada. Vamos fazer a limpeza do filtro, tudo certinho. E aí o mais importante, como é que a gente faz para destravar essa porta aqui, ó? Então, no caso desse modelo, a gente vai ter aqui uma haste, tá? Essa haste aqui, a gente simplesmente puxa ela com a chave ou com a mão e ela libera a abertura da porta. Ou seja, em modelos mais antigos, o técnico sofreu bastante, né, com alguns procedimentos de destravamento de porta. Então, nos modelos mais recentes, todos os fabricantes começaram a incluir essa haste. Então, o que é essa haste? A gente tem aqui uma haste de plástico, geralmente, que vem até aqui em cima na lateral, obviamente na parte de dentro, né, da trava da porta. E toda vez que ocorre uma falha na trava da porta, seja ele por qual motivo for, a gente consegue simplesmente puxando a haste, fazer um destravamento manual da porta. Tudo bem? Então esse aqui é o caso mais simples de todos. Porém, muitas máquinas não têm esse tipo de sistema. E aí, como é que a gente faz? Então, no próximo caso, a gente precisa saber se a máquina está com água ou não. Se o seu problema for nível de água, ou seja, a sua lavadora está com algum problema para drenar água, etc., assim que a gente esvazia a água, como a gente simulou aqui na retirada do filtro, esse procedimento ele é suficiente para destravar a porta, tudo bem? Então, mesmo que o seu produto não tenha essa haste, se o seu problema for falha de drenagem de água, fazendo esse esvaziamento, a porta já vai ser destravada. Vamos para o próximo procedimento. Aqui, pessoal, a gente já está trabalhando com outro modelo, né? É um equipamento deste fabricante aqui. E no caso desse produto aqui, pode acontecer duas coisas, ou melhor, três coisas. Pode ser que nós tenhamos alguma quantidade de água lá dentro, né, ou alta temperatura, impedindo a abertura de porta. Então, se for temperatura alta, a gente precisa esperar o equipamento esfriar.
para depois fazer a abertura da porta. Se for nível de água alto, a gente precisa fazer o mesmo procedimento anterior, só que aqui é um pouquinho diferente. Então a gente precisa puxar essa mangueirinha aqui para fora, tá? Coloca um reservatório aqui bonitinho e vai tirar a tampinha. Tirando essa tampinha, a água vai escoar. Terminou de escoar a água, pode fechar a mangueirinha novamente. Faz o mesmo procedimento para verificar se não tem nenhuma obstrução de sujeira, fiapo ou algum elemento travando aqui a parte do filtro. Tudo bem? E aí nesse caso, se o problema for nível de água, o problema já está praticamente resolvido. E aí o consumidor já consegue utilizar novamente o produto. Neste caso específico, a gente vai ter aqui o pino trava, que é um pino basculante. De todos os produtos, ou a maioria dos produtos, a gente vai ter esse tipo de pino trava, que ele trava no encaixe aqui da porta. Porém, nesse modelo aqui específico, nós temos aqui dentro uma haste, né, como se fosse uma alavanca manual. E repara que toda vez que eu mexo nessa alavanca, o pino se movimenta justamente para realizar a abertura da porta. E o que acontece? Muitas vezes essa haste interna quebra, impossibilitando a abertura da porta. Nesse tipo de falha, talvez a gente já precise de um técnico de linha branca, um técnico de lave-seca, para fazer a substituição. Porém, ainda é uma etapa que talvez o consumidor consiga fazer o destravamento. Primeiro, não esqueça, pessoal, sempre esvazie a água e antes disso tenha certeza de que a água que está lá dentro não está quente, para evitar qualquer tipo de acidente. Então, quando ocorre este tipo de falha, onde eu tenho a quebra da alavanca manual de abertura da porta, a gente tem um jeito bem legal e simples de destravar, que é usando uma fita. Então pode ser uma fita, um cadarço, um arame fininho. Então nesse caso aqui a gente vai usar uma fitinha, que é uma fitinha inclusive da cor da Sama. Vamos lá? Vamos ver como é que faz? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, pessoal, é colocar a fita no vão da porta. Dessa forma aqui. Entrou aqui, a gente passa por baixo. Aí você pode reparar que ela já começou a sair aqui, ó. Tá vendo aqui pelo vidro? A gente pegou uma fitinha laranja para ficar bem claro aí no vídeo. E aí a gente vai puxar. Dá uma olhada ali, para destravar a porta. Pega a câmera aqui, fazendo um favor, já. Então aqui, pessoal, já destravou. Vamos fazer de novo? Pega aí, câmera. Maravilha. Tá? E aí nesse caso aqui, a gente consegue destravar o pino trava. E aí você, consumidora, já consegue retirar as roupas que estavam presas dentro da lave-seca. Tudo bem? Lembrando que nesse caso não vai ter jeito. Você já precisa do auxílio de um técnico ou do auxílio de um profissional da área de linha branca para consertar a sua máquina, já que ele vai ter que fazer a substituição da haste manual. Será que essa fitinha aqui ela vai servir para qualquer procedimento? Não. Então, voltando aqui para a primeira lavadora que nós estávamos mexendo, no caso desse produto aqui da Electrolux, olha só, olha como que é esse tipo de trava. Então esse tipo de trava, ele não é um tipo basculante, é um tipo fixo. E aí quem vai se movimentar para travar essa porta é o conjunto trava-porta lá dentro. Ou seja, a gente tem aqui um tipo de trava semelhante às travas que a gente tem em lavadoras top load de 15 kg. Então nesse caso aqui não adianta a fita. Então, se de repente você está tentando abrir com a fita e não consegue, realmente você não vai conseguir mesmo, justamente por causa desse procedimento aqui,
justamente por causa desse tipo de tecnologia. Tudo bem? Então, resumindo, a gente consegue destravar a porta, em alguns casos, simplesmente drenando a água, acessando aquela alavanca, aquela haste plástica e destravando a porta manualmente. Em outros casos, a gente consegue utilizar a fita, tá? Passar ela em volta da porta ali, puxar e destravar o pino basculante. Porém, em outros casos, a gente já vai precisar fazer uma desmontagem da máquina, porque realmente, às vezes, o problema é na trava. Vamos ver um outro recurso agora? Então, agora a gente vai precisar puxar a nossa máquina. Tudo bem? Vou precisar abrir ela. Então, em algumas situações, a trava realmente quebrou e não tem muito o que fazer, né? Nenhum daqueles procedimentos que a gente viu vai dar certo. Então, realmente, eu preciso de um técnico para fazer o reparo para a gente. Olha que legal aqui, quanta coisa, hein? Que maravilha! Válvulas de entrada de água, duto de secagem, resistência, termostatos, motoventilador, pré-osstato eletrônico. Lá para baixo nós vamos ter a placa eletrônica, né, de potência. Aqui em cima a placa de interface. Professor, eu queria saber um pouco mais sobre tudo isso. Agora que eu estou destravando a porta da minha lavadora e eu estou vendo tudo isso daí, eu fiquei interessado. Então, se você tem interesse em aprender um pouco mais sobre essas técnicas de teste de componente, desmontagem, verificação de funcionamento, aprender um pouco mais sobre multímetro, né, como funciona essa parte de eletrotécnica, algumas peças mecânicas, motor direct drive, inverter, clica no link aqui embaixo da descrição, conheça um pouco mais sobre os cursos que nós temos na Sama Cursos e veja se algum deles encaixa para você. Eu tenho certeza que você vai ficar satisfeito e vai aprender muito aqui com a gente. Vamos voltar aqui para o vídeo então, pessoal. A gente vai precisar tirar o painel da lave seca e aí para isso a gente vai desmontar a parte superior. Lembrando que se você que está vendo esse vídeo não é técnico ou técnica, nós recomendamos que você não faça esses procedimentos, tá? Para que você não corra nenhum tipo de risco, para que você não desmonte nada errado e não coloque a integridade sua e da sua família em risco, tá? Então aqui, se você não é um profissional da área, apesar de você estar vendo por conhecimento, já é recomendado que você chame alguém da sua região para te atender. Soltando os parafusos da frente, ó, o que a gente fez? A gente retirou o dispenser aqui da frente, né? O que é o dispenser, professor? É a gaveta onde a gente coloca o sabão, o amaciante, o alvejante. Vou retirar os parafusos daqui da frente. E aí a gente já consegue desmontar o painel. É esse barulho mesmo que faz? É normal, pode ficar tranquilo. Não quebrou nada não, tá bom? Então eu vou soltar aqui o painel. E aí a gente vai ter que fazer o quê? Nós temos bem na parte aqui de baixo, bem aqui, ó, alguns parafusos. Às vezes são 2, às vezes são 3. Nós já soltamos esses parafusos, tudo bem? E agora nós vamos soltar os outros 2 que nós temos aqui em cima. Pronto. Feito isso, a gente vai fazer o quê? A gente vai dar uma erguidinha aqui em toda a parte frontal, que ela tem um encaixe de metal. E ela vai se soltar. Porém, pessoal, o que acontece? Nós temos aqui a gacheta, né? A gacheta, a borracha, a vedação, a flange, a guarnição, que ela é interligada com a parte frontal, tá? Para evitar vazamento de água
e essa borracha só dá para soltar ela quando a gente abre a porta. Então a gente vai ter um impasse aqui. Eu não consigo abrir a porta, que é o problema que a gente precisa resolver, tudo bem? Mas é o único jeito que a gente vai ter agora de acessar a trava da porta. E onde está a trava da porta? No caso desse modelo, está bem aqui, pessoal. Dá uma olhada aqui. Tá? E aí, dependendo do modelo da trava da porta, a gente consegue destravar em alguns casos, né? Se os outros métodos não forem eficientes, somente empurrando o pino aqui, ó. Consegue ver aqui bem na ponta do meu dedo? Então eu vou empurrar aqui o pino. Dá uma olhada aqui na porta. Abriu. Tá? Porém, quando a gente chega nesse nível aqui, nem sempre vai estar numa situação fácil igual essa. Então, o mais provável é que você tenha que fazer o quê? Desmontar a trava da porta, e aí não vai ter jeito, você vai acabar danificando a trava realmente, tá? Então vai ter que pegar uma chavinha fininha e soltando os encaixes aqui dentro, até conseguir retirar a trava da porta e abrir o produto. Quando a gente chega nesse nível, muito provavelmente, como eu falei, você vai acabar danificando a trava da porta, não tem muito o que fazer. É o último método, o último recurso. E nesse caso vai ter que ser substituída a trava da porta. Então esses foram alguns métodos que a gente viu. Então basicamente a gente viu a abertura da porta simplesmente drenando a água da lavadora, a abertura da porta pela haste dos produtos mais novos, a abertura da porta utilizando uma fita passando entre o vão ali, puxando o pino basculante, e aí em último caso, a abertura da porta desmontando a máquina e soltando a parte frontal, acessando o conjunto bloco-porta, de trava da porta, tudo bem? E aí desmontando por dentro aqui a trava da porta, para conseguir abrir a sua porta, tá? Então a gente viu que em alguns casos, em alguns modelos mais recentes, isso é feito de forma fácil. Em muitos casos você, consumidor, consegue fazer isso diretamente. Porém, em muitos casos, a gente vai precisar do auxílio do profissional de linha branca, um profissional de lava e seca. E com isso chegamos ao fim de mais um vídeo. Lembrando que você deve sempre utilizar os EPIs e as ferramentas corretas para fazer esse tipo de manutenção. E mais uma vez, se você não é inscrito, não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixe o seu like para fortalecer o nosso canal e a gente conseguir colocar mais vídeos de conteúdo valioso para você. Até a próxima!